Boa noite. Anos, você, Augusto, falou. Então, mudar o ambiente, mudar o clima, mudar a cabeça e absorver aquilo que eu não poderia absorver aqui. Perfeito. Eu estou indo e voltando. Ponte aérea, São Paulo, Miami. Laura Greenhalgh. Rabino, boa noite. Boa noite, Laura. Rabino, o senhor está sendo alvo de muitas homenagens desde que veio a público a sua decisão de morar um tempo em Miami e agora o senhor está nos dizendo que vai ficar um pouco lá e um pouco cá. Mas eu fui a uma homenagem ao senhor recentemente, acho que outras pessoas aqui também foram, no Memorial da América Latina, quando lhe foi prestada uma homenagem pelo Instituto Vladimir Herzog, hoje presidido pelo filho do Vlado, pelo Ivo. E, embora eu ache que houve ali um problema de cerimonial, porque era muita gente, muito barulho, lhe deram a palavra depois de muito tempo, o que foi lamentável, porque o senhor fez uma fala histórica ali naquela ocasião. Por exemplo, o senhor deu nome aos bois, que é uma coisa muito interessante. O senhor falou em público dos generais que constrangeram o senhor na época da morte do Vlado para que o senhor não fizesse o culto ecumênico. O senhor falou da participação e do papel da Hevra Kadisha naquele momento, inclusive dando nomes de ex-funcionários, e ali foi uma participação que tensionou ali o sepultamento do Vlado, e foi através da Hevra Kadisha que o senhor soube das condições do corpo do Vladimir Herzog. O senhor também deu aos presentes a noção de que nesse processo difícil, o tempo todo o senhor tinha, até por uma habilidade política sua, de falar com a embaixada dos Estados Unidos. O senhor falava, just in case, eu vou falar. Vou dizer o que eu estou fazendo. E, enfim, eu acho que o senhor está aproveitando até a quadra onde o Vlado está enterrado, porque se disseminou a ideia de que o Vlado não estaria na área nobre, mas estaria numa área limítrofe, perto dos suicidas. Enfim, o senhor usou esta fala para colocar a verdade histórica no seu lugar. O senhor acha que ainda tem muito a ser dito? O senhor quer deixar esse episódio o mais esclarecido possível antes do senhor sair do Brasil? Um minuto só, Rabino. Evidentemente, nem todos os espectadores sabem exatamente, ou sabem o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog, que então era diretor de jornalismo aqui da TV Cultura. O Vladimir Herzog foi preso no DOPS em outubro de 1975, foi convocado a depor e foi encontrado morto na cela. Depois ficou evidente que havia sido morto sob tortura. O regime, na época, tentou, a polícia, sobretudo, e setores mais duros do regime, tentaram atribuir a morte ao suicídio. E o Rabino teve uma participação importante para mostrar que, evidentemente, o que ocorrera foi um assassinato. Feito esse esclarecimento ligeiro, quando vocês se referirem ao caso, algum momento do caso, eu peço que expliquem o que aconteceu, e com a palavra, Rabino Henry Sobel. Laura, gostaria de entender melhor a sua pergunta. O fato que expus os militares? Não, o que eu estou dizendo para o senhor, parece que o senhor está aproveitando as homenagens, aproveitando no bom sentido. De fato. Para ainda esclarecer questões relativas a esse episódio, por exemplo, ao que aconteceu. Significa que nem tudo está esclarecido. Ou seja, nem tudo está esclarecido. O que falta contar, o que falta esclarecer?
A versão oficial, você sabe tão bem quanto eu, foi um suicídio. Eu não podia aceitar a versão oficial do establishment militar porque contraria a verdade. O nosso homem da Hevra Kadisha, da Sociedade Funerária da Congregação Israelita Paulista, ele confirmou golpes e sinais de terror no corpo dele. Uma vez que, de acordo com a lei judaica, existe uma tahara em hebraico, uma lavagem do corpo antes do enterro propriamente dito. E nós averiguamos que ele deve ser enterrado na área nobre do cemitério, ao lado do velório, um lugar muito, muito cobiçado. Foi uma alegria para mim, como rabino, ressaltar a supremacia da vida. O corpo não estava intacto. O corpo não morreu naturalmente. E por causa disso, nós enterramos ele do jeito como nós quisemos. E como é que foi a relação do senhor, né, com a diplomacia americana nesse momento? Que o senhor dizia que o senhor periodicamente dava notícias do que o senhor estava fazendo. Havia um controle sobre os seus passos, sobre a sua atividade? Não houve nenhum controle, Laura. De fato, eu agi pro forma porque precisava achar uma fórmula para dar conhecimento ao fato. Então, telefonei para o embaixador dos Estados Unidos como cidadão norte-americano para avisar os meus pais caso que acontecer alguma coisa. Então, portanto, eu liguei just in case, só para ter certeza absoluta que alguém estava controlando. Ricardo Couto. Boa noite, Rabino Soma. Boa noite, Prazer Ricardo. em revê-lo. Faz tempo que a gente Obrigado. não se encontra. Eu queria começar pelo assunto mais importante do dia, um fato histórico que foi registrado ontem. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou um erro histórico o acordo nuclear assinado entre o Irã e as grandes potências no domingo. Para ele, o mundo agora fica mais perigoso. O senhor concorda com o premier? Eu não concordo com o primeiro-ministro de Israel. Eu acredito que ele acabou isolando Israel da Europa, até mesmo da Rússia. Até a Rússia concordou neste acordo com o Irã. Se diz em inglês, more is nothing. Se houver mais é nada. Isto significa que houve, por parte do governo de Israel, uma determinação de não avançar no acordo com o Irã. Eu acho que se Israel estiver realmente preocupado com as consequências de um ataque nuclear por parte do Irã, Israel deveria ser o primeiro país para concordar com estes países. Então, acho que, mais uma vez, eu tenho uma oportunidade para me manifestar contra as ideias do Rosh HaMemshala, do Netanyahu. Netanyahu. Duda Teixeira. Rabino, boa noite.
Boa noite. Pegando carona aqui, o senhor acha que existe o desejo dos ayatollahs iranianos de destruir Israel? O senhor acha que... E o senhor já tentou explicar isso? Por que isso existe? É só uma questão de solidariedade com o povo palestino ou teria outras coisas? Porque Israel se opôs? Não, a pergunta é por que os ayatollahs do Irã falam em destruir Israel? A Ahmadinejad falava e agora a gente tem de novo, semana passada, Khamenei falando que era um cão raivoso e que precisava ser destruído. Né? Porque é um novo regime, Duda. É um regime mais moderado, que depende mais dos Estados Unidos do que o governo anterior. E me parece que o novo governo de Teherã quer ser mais flexível e quer achar um acordo com o Ocidente. Só por isso. Agora, por que eles então não aceitam destruir essas usinas de enriquecimento, as centrífugas de enriquecimento de urânio? Por que eles não concordam em se desfazer disso? Eu não sei a resposta. Desculpas. Ana Virgínia. Rabino, primeiro, boa noite. Em 2001, após os atentados de 11 de setembro, o senhor declarou que enquanto o mundo não se livrar dessas bestas humanas, não haverá lugar seguro. Queria saber, atualmente, quem que o senhor considera uma besta humana e se tomamos o caminho certo para eliminarmos para fazer o mundo de um lugar mais seguro, afinal. Você pode repetir a pergunta? Claro, claro. O senhor disse, após os atentados de 11 de setembro, em 2001, que enquanto o mundo não se livrar dessas bestas humanas, não haverá lugar seguro. É uma referência aos terroristas de 11 de setembro. O senhor mantém essa afirmação e, afinal de contas, nos livramos dessas bestas humanas? Eu acho que as preocupações de Israel são legítimas. A sobrevivência de Israel está em jogo. O primeiro-ministro tem todo o direito e dever de proteger os interesses do povo de Israel, somente que eu acredito que não é este o caminho. Eu concordo com os fins, mas discordo com os meios. José Gregório. Boa noite, Rabino. Boa noite, José. Essa é uma oportunidade de um reencontro de dois militantes dos direitos humanos em horas difíceis. E, como o Augusto Nunes nos pediu para ser um pouco didata, para a informação das novas gerações, eu tenho a impressão que caberia ressaltar o seu papel de companheiro de todos aqueles que lutaram na ditadura que durou tanto tempo nesse país para uma abertura, para uma liberdade. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma linha de frente desse combate na área dos direitos humanos, que foi a Comissão Justiça e Paz, coordenada por essa figura realmente histórica, D. Paulo Evaristo Arnes. E sei o quanto, não só os companheiros da comissão, mas como D. Paulo, como eles tinham respeito pelas suas atitudes, que praticamente foram constantes no apoio a todas as campanhas que nós fizemos pelos direitos humanos. Então, essa é uma hora em que eu não posso esconder o quanto acho que a democracia brasileira, que felizmente está sendo construída passo a passo, tijolo a tijolo, mas acho que está sendo bem construída, o quanto ela deve àqueles que lá atrás resistiram pacificamente e, sem dúvida,
que o senhor foi um desses resistentes. Mas eu gostaria de trazer também uma informação que talvez pouca gente saiba, é que a sua preocupação com a colônia judaica, com a promoção da colônia judaica, o desfazimento de qualquer resíduo de preconceito que ainda pudesse subsistir contra essa colônia, fez com que o senhor se interessasse por todos os assuntos. E uma vez nós fizemos uma campanha para resgatar o ouro que foi confiscado na época do nazismo, tanto em espécie, em barras de ouro, em moeda financeira, como também em obras de arte. Isso fez com que nós fôssemos a Londres e tivéssemos participado de uma conferência que tinha exatamente esse objetivo, e isso não teria sido possível para o Brasil participar com conhecimento de causa se não fosse a companhia do Rabino Sobel. Obrigado, José. A pergunta, então. A pergunta é, o senhor tem anotações, nas suas memórias entram esse capítulo da nossa luta lá em Londres? De fato, José, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que criou para nós uma comissão procurando justamente aquilo que foi roubado dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E tivemos também este apoio no governo Lula, que conseguiu manter abertas todas as portas de comunicação. Aquele dinheiro que nós recuperamos foi dinheiro roubado e, portanto, era um imperativo moral de restaurar aquele ouro e prata aos sobreviventes, aos poucos sobreviventes que ainda restaram depois da guerra. Direitos humanos começou na vida do Rabino Sobel quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito. E direitos humanos são direitos universais. Nenhum indivíduo pode ser discriminado por causa da sua raça, origens ou religião. Esta abertura foi herdada do presidente Fernando Henrique e, felizmente, conseguimos colocar os direitos humanos em nosso país na ativa, do papel na ativa. E, felizmente, nós somos os beneficiados daquela época. Couto. Rabino, eu queria voltar à questão da paz, que é uma coisa que move a sua vida desde sempre. Domingo na Folha, Clóvis Rossi, que o senhor lembra bem dele, relata a história de Ismael Haniyeh, primeiro-ministro do Hamas, que pediu ajuda para que uma criança palestina de 1 ano fosse atendida num hospital de Tel Aviv. E a menina foi atendida. Só nesse hospital, 200 crianças palestinas são atendidas todos os anos. De janeiro a setembro deste ano, 593 palestinos foram encaminhados para hospitais de Israel. Se isso acontece com frequência, se doentes palestinos podem ser tratados em hospitais israelenses, por que parece impossível que os dois lados façam as concessões necessárias para a paz? Deve haver concessão mútua. 2 estados para 2 povos. Mas não 2 estados vivendo apenas em paz. 2 estados, ajudando ao outro. E mais, como Jerusalém, como capital único de ambos os estados.
Eu vou mais longe ainda, Ricardo. Eu sou a favor de uma representação oficial, governamental, palestino, no segundo estado, e também os palestinos devem participar da renda internacional destinada a melhorar as condições sociais desses mesmos palestinos. Então, acredito que o que falta é boa vontade e talvez mais ainda falta liderança no Oriente Médio, de ambos os lados, do lado de Israel e do lado palestino. Eu acredito, enquanto existem duas entidades, cada se animando com suas hostilidades contra o outro, a paz, que já é tênue, vai ficar ainda mais longe. Bem, o Duda queria fazer uma pergunta, mas nós teremos antes um ligeiro intervalo. Voltamos já já com o Rabino Henry Sobel.
voltamos ao vivo com o Rabino Henry Sobel. Antes de passar a palavra ao Duda, Rabino, eu queria lembrar algumas declarações feitas recentemente pelo senhor a Laura Greenhalgh, que certamente vai abordar, né, alguns temas da conversa, mas me chamou a atenção a seguinte frase: hoje sou um rabino machucado por motivos políticos. Vou dar um exemplo. Minha congregação não me convocou para encontrar o Papa Francisco na visita dele ao Brasil. O senhor me pareceu um homem um pouco magoado com o tratamento recebido de algumas pessoas, sobretudo da comunidade judaica. Queria que o senhor comentasse isso e por que o senhor ficou chateado ou magoado por não ter encontrado o Papa. As satisfações, Augusto, de longe superam as frustrações. Faz parte da vida uma instituição tão grande quanto a congregação israelita paulista, que tem um quadro de 3 rabinos ativos. É natural, às vezes, que um outro rabino seja escolhido para representar a comunidade num encontro como o Papa. Mas na entrevista o senhor não pareceu achar isso tão natural. De qualquer forma, eu me sinto tão natural agora enquanto eu falo. Posso falar? Laura, alguma observação? Então, já que eu fui citada aqui, não, eu acho, de fato, isso está expresso na entrevista. Agora, eu penso que o senhor sempre prezou muito uma interlocução com líderes religiosos de alto nível. E o senhor, eu me lembro, por exemplo, em 2006, Bento XVI foi visitar Auschwitz. E na hora que ele visita, poxa, um papa alemão indo a Auschwitz, ele foi tão respeitoso que, inclusive, falou em italiano com as pessoas, evitou usar o idioma dele, né, naquela visita. E aí ele lança 3 perguntas fundamentais depois da visita, né? Por que, Senhor, te calaste? Onde estavas quando tudo isso aconteceu? Por que permitiu que aconteceu? Então, Bento XVI, que tem toda uma fundamentação, uma formação como teólogo e filósofo extraordinária, quer dizer, ele lançou isso, foi manchete planetária, né? No mundo inteiro isso repercutiu. E o senhor sai com um artigo publicado no Estado, acho que publicado no Estadão, em que o senhor fala, mas não são essas questões. Deus esteve onde ele sempre esteve. O problema é saber onde é que os homens estão. E aí o senhor estabelece toda uma lista de perguntas fundamentais. Onde estavam aqueles homens que deram poder a Hitler? Onde estavam os advogados, os médicos e por aí vai? Então, eu quero dizer o seguinte, foi tão ousado da sua parte o senhor discordar, e o senhor pede licença para discordar de Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI. Eu queria saber o seguinte, o senhor teve algum problema com isso, com essa interlocução que o senhor tentou de alto nível com o Bento XVI? E eu lembro que no ano seguinte o senhor esteve com o Bento XVI, pediu-lhe a bênção e deu-lhe a bênção, não foi? De fato. Como é que foi isso? De fato. A comunidade judaica é pluralista. Há judeus mais conservadores, há judeus mais liberais. Os judeus liberais tinham uma facilidade maior em aceitar meu argumento, não onde estava Deus, mas onde estava o homem, como você falou. O meu papel como liberal é seguir a ala liberal do judaísmo. Para a ala liberal do judaísmo, esta conversa teológica, onde estava o homem, que
que elegeu Hitler para chefiar o partido dele, isto foi uma ala liberal reagindo às condições humanas da época. Essa ala, o Depois senhor diria o Duda. que ela está forte ou a ala liberal, na correlação de forças, como é que o senhor vê a ala liberal do judaísmo? Está forte, está ativa? Eu acho, na medida que o tempo vai passando, os liberais estão cada vez mais fortes. Existe harmonia razoável entre as duas alas e os ortodoxos estão escutando mais os liberais do que antes. Duda. Rabino, o senhor acha que o mundo está protegido contra um novo nazismo ou pode ser que aconteça a eclosão de um regime semelhante, totalitário e com a perseguição a um grupo, não necessariamente judeus, mas a algum grupo específico? A julgar pelo ressurgimento de antissemitismo, Duda, na Europa e em outras partes do mundo, e também o surgimento de partidos neonazistas, principalmente na Alemanha, existe sim uma tendência de preencher o vácuo que o comunismo deixou no século passado, sendo substituído por um nacionalismo fervoroso. Eu acho que toda alerta deve ser feita e a gente deve proceder como aliados idôneos que têm os direitos humanos em questão na medida que eles planejam o futuro. Ana Virgínia. Rabino, já que estamos falando de mágoa, eu queria fazer uma breve comparação. Recentemente tivemos o deputado José Genuíno, que teve um belíssimo papel na ditadura, de combate à ditadura, e talvez toda uma geração sub-30, abaixo dos 30 anos, desconheça essa luta de Genuíno e o julgue pelo episódio do Mensalão. Guardadas as devidas proporções, o senhor tem uma bonita história em prol dos direitos humanos, mas muitos jovens talvez o julguem pelo fatídico episódio do roubo das gravatas Gucci e Armani. Então eu lhe pergunto, isso te magoa? Isto me magoa? Sim. Não. Aliás, Rabino, o senhor tratou desse assunto com muita coragem, aliás, na conversa com a Laura. Eu gostaria que o senhor repetisse. Exatamente. Inclusive, só para complementar, o episódio que sempre foi tratado, enfim, na época do roubo, como um descontrole emocional, foi citado na entrevista à nossa colega de bancada como uma falha moral. Se eu pudesse também comentar isso, por favor. Eu realmente não entendi a pergunta. Qual delas? Eu gostaria que o senhor comentasse se te magoa que toda uma geração mais jovem, talvez abaixo dos 30 anos, lembre do senhor mais pelo episódio das gravatas e ignore o seu importante e belíssimo papel em prol dos direitos humanos, como na ditadura. E eu perguntei se isso te magoa, como o senhor encara isso. E também o senhor se referiu ao episódio de 2007, que sempre foi tratado como descontrole emocional por culpa de remédios que o senhor tomava na época, e recentemente o senhor falou que foi uma falha moral de fato e que você estava lidando com isso. Como você encara isso agora? Preciso pensar. Você me dá uma chance para voltar? Claro. Eu volto. Rabino? Esperaremos. O senhor não está querendo tratar do assunto agora, Rabino? É isso? Mas em seguida trataremos. Posso fazer outra pergunta? Eu queria voltar à questão da paz. A paz.
Eu tenho um genro, Braulio Mantovani, um grande roteirista, que é um estudioso da cultura judaica. E ele me falou de um livro, A Invenção do Povo Judeu, um livro muito polêmico, que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sobrevivente do Holocausto, o professor polonês Shlomo Sant escreveu recentemente um polêmico livro, A Invenção do Povo Judeu, em que defende a ideia de que o povo judeu é, na verdade, uma mistura diversificada de vários povos em diferentes lugares do mundo ao longo dos séculos e não uma nação que tem uma origem comum no Oriente Médio. O que equivale dizer, segundo Sand, que os judeus do passado são possivelmente os progenitores de muitos dos palestinos que vivem hoje em Gaza e na Cisjordânia. Verdade ou não, trabalhar com essa hipótese não seria um caminho eficiente para se chegar à paz? O senhor já leu esse livro e pensa disso? Eu não conheço o livro, Ricardo. Estou ouvindo falar da primeira vez. E realmente eu acho que devemos verificar se o livro é ficção ou não é ficção. Não, ele é baseado em documentos. É um livro de um historiador. Documentado. Seu primeiro nome, Rosa? É uma tese que ele levanta. Eu acho que o povo judeu não inventou absolutamente nada. Quem inventou foram os inimigos do povo de Israel que atribuíram ao povo defeitos que, na verdade, não existem. Por exemplo, o povo judeu é faminto por dinheiro. Pão duro, né? Os Pão judeus são duro. Pão duro. Pão Por que duro. vem? De onde vem essa fama? É algo que custou muito. O povo pagou um preço por mentiras e invenções. Como o povo judeu sofreu o pior holocausto de sua história. A invenção é só invenção, não tem nada a ver com a verdade histórica. Gregório. Bom, E depois eu o acho Duda. que o assunto que a Helena levantou é jornalístico, faz parte da história do Rabino, mas eu queria dizer que, do ponto de vista do que se sabe, e no meu caso, eu sei por experiência própria, não por ter ouvido, mas por ter testemunhado concretamente uma pessoa que se dedica aos direitos humanos, que se dedica à conciliação, afinal de contas, que é preciso haver para que não haja preconceito e, sobretudo, pelo respeito às diferenças. Então, eu vi essa coisa acontecer com o Rabino em razão de que eu era uma das pontes dessa comissão de direitos humanos no tempo da ditadura. Então, a participação do Rabino nessa luta não foi uma coisa retórica, não foi uma coisa ornamental, foi uma coisa concreta. Mas quanto a isso, não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. E a vida é surpreendente. Tem um santo da minha devoção na Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, que teve uma vida, digamos, um pouco irregular, porque ele pecou muito, mas se santificou muito. E ele diz que a página da nossa vida nós assinamos,
Mas o conteúdo, quem dá, é o destino imprevisível. Quer Mas, dizer, Gregório, eu prefiro que a gente deixe isso para depois, quando retomar o assunto que o próprio... eu só Rabino queria referiu. reafirmar, digamos, que o fato de ter havido esse fato, na minha perspectiva de defensor dos direitos humanos e de companheiro do Rabino, em nada alterou o conceito, a admiração e o respeito que eu tinha por Não, ele. perfeito. Inclusive, eu ressalvei que o Rabino tratou na entrevista com a Laura com muita coragem, muita sinceridade desse assunto. E depois eu pediria que a gente voltasse a ele, justamente para o senhor tenha a oportunidade de contar a verdade pela primeira vez num programa de TV como este. Só isso. Rabino, o senhor quer falar sobre isso? Não, sobre a... Depois. Depois, tá. Não, eu li que o senhor, na pesquisa que eu fiz, eu li que o senhor tomava café com os mendigos num bar perto da CIP, né? Eu li aquilo, fiquei curioso. O que o senhor falava com eles, assim? Qual que era o assunto? Você lembra de alguma coisa? Isso ainda acontece? Eu falei sobre café, convidei eles para tomar café, eu paguei. Falamos muito sobre futebol. O meu time naquela época estava no auge, São Paulo. Eu, São Paulo. Muitas coisas mudaram, mas acreditamos em Deus, Augusto. E São Paulo também pode superar a si mesmo. Eu levo Duda, não quero aplausos, mas eu levo as pessoas muito a sério. Principalmente pessoas simples e modestas. Eu acredito, minha filosofia da vida é respeitar o próximo como a si mesmo. A paz individual deve ser transferida para uma paz coletiva e para que a sociedade seja melhor, beneficiada. Então, não é a conversa com os mendigos, mas o estar com os mendigos que vale tudo. Que vale tudo para mim, como ser humano, que vale tudo para mim para ser uma mensagem e não apenas dar uma mensagem. Rabino, eu peço licença para fazer ao senhor uma pergunta que nos chegou pelo Twitter. Se o senhor vê, quer saber o nosso telespectador, se o senhor vê a convivência das várias religiões no Brasil como um modelo de tolerância ou não? Eu acho que o Brasil tem uma herança tolerante. Eu acredito no contexto da América Latina é difícil, especialmente quando pessoas que se apegam ao poder fazem tudo a qualquer preço para ficarem no poder. É difícil é difícil a ditadura sobreviver qualitativamente enquanto existe tantos obstáculos no caminho. Mas, em última análise, eu acho que a tolerância das leis brasileiras supera a intolerância. A pergunta, aliás, foi feita pelo Djalma Lima. Rabino, em seus 40 anos no Brasil,
o seu momento mais dramático em nosso país certamente aconteceu nos dias entre a morte do jornalista Vlado Herzog, um judeu, e o ato ecumênico promovido por Dom Paulo Evaristo Arns na Praça da Sé, em 1975. O senhor estava lá ao lado de Dom Paulo e do reverendo James Wright. Que lembranças tem desse período tenebroso da nossa história, que o senhor falou na entrevista para a Laura já, mas vamos falar aqui na televisão. Qual foi o papel do seu amigo Dom Paulo Evaristo na resistência à ditadura? Eu Que aproveito história o senhor pode contar dessa época? Eu acrescento só mais uma pergunta. É por que o senhor não compareceu ao enterro do Vladimir Herzog? Eu não compareci ao enterro de Vladimir Herzog porque eu não estava fisicamente em São Paulo. Eu fui para Rio a convite da OAB participar numa mesa redonda sobre judaísmo e democracia. Voltei no dia seguinte, naquela segunda-feira de manhã, tomei um táxi do aeroporto Congonhas até a casa da dona Clarice e os filhos do Vlado Herzog, explicando o ritual e explicando também a posição da comunidade judaica. Aproveitei a visita para fazer também uma visita pastoral de consolo para conscientizar Clarice e os filhos que a cerimônia religiosa foi realizada conforme todas as leis e tradições judaicas. Perfeito. Agora a resposta às perguntas do As Ricardo. recordações do Dom Paulo, o grande homem, líder, modelo, o modelo do jovem rabino, o defensor dos direitos humanos, o defensor do direito de Vladimir Herzog de viver uma vida normal, como todos os outros. Eu tenho lembranças da frustração de alguns líderes que não compareceram na catedral por medo, e acabou sendo mais do que frustração, acabou sendo uma traição. Na tua relação com Dom Paulo, qual foi o episódio que mais te marcou? Um episódio que o senhor vai levar para o resto da vida. Henry, segue sua consciência, não os ditames da consciência da comunidade. Segue aquilo que é verdade. Deus vai fazer o resto. Haja e cumpra seu dever como exemplo de um líder religioso. Laura. Agora, Rabino, o senhor, ainda pensando no culto ecumênico, o senhor me disse uma vez que, apesar de toda a dificuldade, quer dizer, parece que o senhor já chegou sendo um enfant terrible, né, na congregação, na CIP. Temos um minuto, Laura. Mas, veja bem, o senhor me fala que naquele momento o senhor tinha uma juventude judaica, apesar de todas as dificuldades da situação, a seu lado. E isso lhe dava muita alegria, porque o senhor chegou com esses jovens. Como é que está essa juventude judaica hoje? O meu relacionamento com a juventude? O meu relacionamento é para com os jovens casais, aqueles mesmos jovens aos quem você se referiu mais cedo.
Eu tenho Mas eles estão combativos como eles estavam, unidos, por exemplo? Eles são hoje unidos como foram naquele momento difícil? Não. Não, falta hoje uma bandeira que os mesmos jovens tinham na época da ditadura militar. Na falta de uma bandeira, é muito mais difícil unir a juventude, generalizando. Eu procuro, ao invés de atrair as massas dos jovens, trabalhar individualmente com os jovens e tentar conscientizar cada um da sua função perante a comunidade judaica e perante a sociedade brasileira. Cada alma conquistada é uma vitória. Cada jovem que nós afastamos do mal, que é a indiferença. Cada jovem que se sente atraído para o bem, responsabilidade coletiva, é uma vitória. Perfeito. Vamos para outro breve intervalo e já voltamos com o Rabino Henry Sobel.
voltamos ao vivo com o Rabino Henry Sobel. Rabino, agora que o senhor já respirou, já teve a pausa necessária, eu faço a seguinte observação, retomando a pergunta da Ana Virgínia. Na conversa com a Laura Greenhalgh, o senhor falou coisas muito bonitas sobre o perdão. O senhor diz a certa altura, é bom perdoar e é muito bom perdoar a si próprio. Eu insisto no episódio das gravatas por uma razão muito simples. Eu acho que o senhor falou com bastante coragem sobre um episódio difícil e esclareceu o episódio. Esclareceu o caso. É por isso que eu peço que o senhor contemple os nossos espectadores com as mesmas palavras que o senhor disse a Laura. É bom perdoar. É bom perdoar a si mesmo. E eu queria que o senhor dissesse o que é que houve. Eu realmente acredito que há fatos na vida que fogem do controle da nossa própria consciência. Um lapso de consciência. Eu errei, me arrependi, disse para Laura tudo isso no contexto do perdão. E acredito que realmente o capítulo deve ser encerrado. Não estou feliz com o incidente, mas aconteceu. E peço perdão a todos os telespectadores também. Perfeito. Rabino, o senhor acredita que a comunidade judaica o perdoou e você leva mágoas de alguém? Porque no episódio você mencionou que a oposição caiu muito forte em cima do senhor. Quem que é essa oposição? Houve, de fato, oposição, mas houve também aceitação. Eu assumi a direção religiosa da Hebraica, que é o maior clube judaico no mundo, aqui em São Paulo. Eu fui consultado constantemente pelo povão, no bom sentido da palavra. Eu trabalho tanto quanto antes. Eu paguei um preço, sim, mas o preço que eu poderia ter pago poderia ter sido maior. Quem são esses oponentes? Quem? Quem eram os oponentes? Quem A era? Oposição. Oposição? Quem que era a oposição na Você época? quer os nomes? Não são muitos. São 5 ou 6. Mas, já que eu não presto, eu não quero dar esta publicidade para os meus opositores. Duda. Eles ficam no anonimato para os fins do nosso programa. Eu digo isso com muito respeito. Duda. Voltar ao tema da juventude, eu falei hoje com 2 jovens judias e elas reclamaram para mim que hoje ser judeu é muito caro. Aí elas citaram um exemplo que para ir no Yom Kippur... Caro em que sentido? Para ir na sinagoga tinha que comprar uma cadeira que acho que era R$1.000 e aí a mãe delas ia ter que juntar 4.000 e aí não dava para ir e já fazia muito tempo que elas não iam no Yom Kippur porque era muito caro. Existe uma preocupação de tornar o judaísmo mais acessível? Existe, sim, um movimento dentro do judaísmo que se chama reforma, que literalmente significa introduzir reformas para adaptar a comunidade judaica à atualidade, mudando formas para preservar e garantir o conteúdo.
Existe também um movimento que se chama Havurah, que significa literalmente camaradagem. Grupos que se reúnem informalmente, sem rabino, sem formalidades, apenas com uma experiência espiritual que contempla o mundo no qual vivemos. Existe também um movimento dentro do judaísmo que se chama o movimento conservador. E no movimento conservador achamos uma mistura de tradição e inovação. Formas mudando, conteúdo ficando. Estes movimentos visam o marketing judaico para atrair os indiferentes de volta para a sinagoga. Seria bom, e digo isto com muito respeito, seria bom se a Igreja Católica Romana, moderna, também sob a liderança de um Papa que sabe fazer reformas, que entende de reformas, para que estas reformas sejam condizentes ao mundo atual. Então, estamos procurando alcançar o maior número dentro e fora da comunidade. E a missão é uma missão humana e judaica. Coach. Pegar exemplos bem concretos, o senhor está falando de reformas, né? Uma coisa Seja que me chamou... clemente comigo, Ricardo. Pode ficar tranquilo. No sábado agora, né, uma cena que me chamou a atenção, caiu uma chuva muito forte em São Paulo, sábado de manhã, um temporal. Em São Paulo. Mais alto. São Paulo. Caiu um temporal em São Paulo. Eu moro num bairro, Jardim Paulista, onde tem muitas famílias judias, né? E eu estava reparando que na calçada as famílias estavam andando sem guarda-chuva. Todo mundo com guarda-chuva, estava chovendo muito, e as famílias judias sem guarda-chuva. Aí me explicaram que no sábado não pode usar guarda-chuva. Assim como no sábado também não pode, eu anotei aqui, acender luzes, apertar botão de elevador, fazer qualquer esforço. Diz que em Israel, inclusive, os hotéis, né, tem que parar em todos os andares, na ida e na volta, porque ninguém pode apertar o botão. Automaticamente. Então, por falar em reformas, para o senhor, ainda faz sentido manter esses hábitos nos dias de hoje? Começando pelo guarda-chuva. Primeiro, vamos falar sobre guarda-chuva. Posso contar-lhe uma história sobre guarda-chuva? Tem tudo a ver com Roda Viva. Estou brincando. Por favor. Um rabino convidou o cardeal arcebispo da cidade para frequentar a sinagoga e assistir uma cerimônia religiosa de bar mitzvah, menino aos 13 anos, entrando na comunidade adulta judaica. Mais ou menos como a crisma na Igreja Católica, né? Só para situar. Então, o cardeal chegou até o púlpito e deu para o menino uma Bíblia encadernada. O menino ficou satisfeito. Chegou a vez do rabino e o rabino deu para o menino um guarda-chuva. O cardeal perguntou, rabino, este é um presente que se dá no dia da bar mitzvah, no dia da maioridade religiosa? O rabino respondeu, Sua Eminência, este presente o menino vai abrir. Guarda-chuva não conseguiu resistir à tentação. Se tem sentido hoje... Esses costumes, esses rituais, a preservação esses desses costumes rituais. todos. Para mim, não. Para vocês, sim. Para cada um que não aperta o botão no Shabat, a gente deve respeitar, tanto quanto eu devo ser respeitado por optar de não
apertar o botão. É tudo relativo. O importante é valores. Valores humanos. Valores humanos e direitos humanos. Eu acho importante se conscientizar que acima do botão do elevador existe Deus que exige muito mais do que não apertar o botão. Deus que é o Deus de todo o mundo, de todos os homens e todas as mulheres. E esta fraternidade humana deve nos levar a uma divinidade humana. José Gregório, última pergunta do bloco. Bom, eu vi o ecumenismo funcionar na prática, porque várias vezes São Paulo marcava reuniões para a gente tratar de assuntos que estavam acontecendo em ofensa aos direitos humanos na casa dele, no Sumaré. E a casa tem uma pequena capela. E eu, umas 2 vezes, cheguei mais cedo e estava D. Paulo em orações em latim e o Rabino em orações em aramaico. De maneira que eu vi funcionar na prática o ecumenismo. Então, eu perguntaria, esse ideal do ecumenismo, de procurar raízes que superam as coisas mais contingentes e passageiras, hoje é um movimento forte ou daquela época para cá ele declinou? Eu não diria, José, que é um movimento forte. É um movimento que surge em momentos determinados, principalmente em momentos ligados à história. Eu conheço muitos ecumeníacos que sabem tudo sobre a religião alheia e nada sobre a própria religião deles. Ecumeníaco. A gente precisa usar a oportunidade de conhecer e respeitar a religião do outro e tornar o movimento dinâmico em 2 mãos, para realmente se conscientizar que somos filhos de único Deus e, portanto, somos irmãos. Então, nenhum movimento, apenas artifício que a gente usa para os fins de fortalecer a própria religião da gente. Vamos para outro rápido intervalo e já voltamos para o último bloco da entrevista com o Rabino Henry Sobel.
voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o Rabino Henry Sobel. Rabino, o senhor disse antes que o programa começasse que tinha uma surpresa preparada para o ano que vem. Eu queria perguntar se o senhor não aceita antecipar essa surpresa para os telespectadores. A surpresa é o casamento da minha filha. Não, o senhor disse que tinha mais uma. Será? Será que não? Não me lembro. Ricardo Couto. Espera um pouquinho, eu Rabino, preciso... como nós estamos chegando ao final do programa, eu queria fazer A Laura uma vai pergunta tentar mais que um vários pouco. amigos meus me pediram para fazer, porque eu tenho vários amigos judeus, né? E uma coisa que os judeus gostam muito de fazer é contar piada de judeu. Então eu queria saber, primeiro, qual foi a última que o senhor ouviu e qual a melhor piada de judeu que o senhor conhece A melhor piada que eu conheço. sobre judeus? Piada Ou a sobre última que o senhor judeus. ouviu? Duas senhoras de idade se encontram na praia de Guarujá. Sara, há 25 anos que a gente não se vê. O que está acontecendo na tua vida? Ela respondeu, eu tenho más notícias, eu tenho boas notícias. Quais são as más notícias? Meu filho Roberto, de 32 anos, ele é gay. Oh, meu Deus do céu. Que vergonha! Como é que a comunidade vai suportar isso? E qual é a boa notícia? Ah, ele está andando como um rapaz judeu. Laura. É a melhor que eu posso inventar na hora, Laura ao Guerra. vivo. Não, Laura, minha amiga. Olha, eu vou fazer de novo, vamos continuar nesse clima. É verdade, o senhor falou do casamento da Lixa, o senhor falou aqui para nós, para o Augusto, que tinha uma surpresa. Bom, ele já desconversou. Mas eu quero saber o seguinte, é verdade que vai ter muito rabino no casamento da Lixa? Eu não vou deixar nenhum rabino perto de Alicia. Só vai ser o senhor. Egoísta como eu sou, Laura. Realmente eu vou curtir aquela noite como pai e como rabino, como ambos. Então não tem rabino. Então, nenhum outro rabino. Todos eles serão convidados. Perfeito. Ponto pacífico. Mas não pode Duda chegar perto. Teixeira. Rabino, o senhor esteve, se não me engano, com Yasser Arafat na faixa de Gaza, não? O Arafat. Arafat na faixa de Gaza. Isso. Eu queria saber que opinião o senhor tem dele e recentemente foi descoberto que tinha polônio no corpo dele, né? Arafat foi envenenado. Quem que o senhor acha que pode ter feito isso? O senhor tem algum palpite? Aliás, eu queria acrescentar uma pergunta que chegou pelo Twitter. O que o senhor acha, que restrições o senhor faz ao comportamento dos palestinos? O senhor já fez críticas ao governo judeu. Então, eu queria que o senhor comentasse também os governos palestinos. O problema, Augusto, Duda, é que a liderança palestina é fraca. Ou seja, não há líderes representativos com quem Israel pode dialogar. A primeira coisa que eu cobraria, por assim dizer, dos palestinos é um reconhecimento de Israel. Isto inclui uma mesa de negociações, isto porque somente a volta à mesa de negociações pode enfraquecer os radicais de ambos os lados.
repito, de ambos os lados. Sobre o que disse Duda, o Duda, a sobre o sua Arafat. pergunta sucinta. Sua opinião sobre Arafat Arafat, e quem pode ter envenenado ele? O que pode ser? Quem envenenou? Se alguém envenenou o Arafat, quem foi? Se alguém envenenou Arafat, não sei. Ninguém me falou. Mas tudo é possível, especialmente no Oriente Médio. Se for veneno, foi um pecado contra um homem e contra Deus. Arafat era também filho de Deus. Gregório. Rabino, depois de toda essa luta prática em prol dos direitos humanos, da paz, da conciliação, nos próximos anos, nós podemos esperar, naquela faixa que infelizmente tem se notabilizado por uma luta contínua, mais paz ou a continuação dos desentendimentos? Eu acho que vai demorar, José, até que haja paz. Eu acho a paz é cada vez mais distante. Israel, por inércia, por falta de repercussão construtiva do lado palestino, Israel está esforçando-se cada vez mais na frente interna. Por exemplo, hoje em dia, qual é a discussão em Israel? O direito das mulheres para rezarem no Kotel, no Muro das Lamentações. Tudo isto é importante, tudo isto é válido, não pode ser negado que são valores sociais imprescindíveis. Mas enquanto isto, a paz externa fica cada vez mais longe. E se a paz não começar a tomar conta da vida de Israel, Israel e os palestinos e os outros países árabes também estariam condenados a viver por muitas gerações sem shalom. Ana Virgínia. Rabino, hoje temos pastores evangélicos com chapéu de vaqueiro e padre popstar liderando missas para 300 mil pessoas. O senhor, que sempre foi um rabino pop, acha que falta atualmente lideranças mais carismáticas no judaísmo e acha que o judaísmo deve buscar mais seguidores no Brasil? Se o judaísmo deve procurar mais seguidores, na religião, isso. O meu judaísmo caiu no chão. Não, graças a Deus, Se arrumaram, tá bem não arrumado. é o fato. Muito pelo contrário. Afirmo cada vez mais, especialmente no Brasil, onde a liberdade é total. A liberdade de religião. Laura. Um grande país. Eu disse no começo, em resposta ao Augusto, que é muito difícil partir do Brasil. É sempre mais fácil voltar para o Brasil. Por isso pretendo voltar em março do ano que vem. Laura. Agora, Rabino, Voltando,
Deixa eu lhe perguntar uma coisa bem rapidinho. Se fala muito do senhor estar saindo, tal, mas o Rabino está com mágoa, ficou triste, vai querer se afastar um pouco de certos problemas no Brasil. Mas o senhor indo para os Estados Unidos, o senhor também ampliaria o seu circuito internacional como uma liderança do judaísmo? Isso também está no seu plano, ter mais circuito internacional a partir dos Estados Unidos? Alguém pode me ajudar para entender melhor a pergunta da Laura? Vamos lá, Augusto. Laura, ajude si mesma. Então, eu vou me ajudar. A minha pergunta é, o senhor indo para os Estados Unidos, seria também uma forma do senhor ter mais visibilidade, mais circuito, mais circulação palanque internacional? internacional. O senhor quer ter mais visibilidade internacional? Eu não faço isto de propósito, embora meu sotaque é inconfundível. Mas lá não tem sotaque. Não é charme, é sotaque. Nunca conscientemente aproveitei da minha identidade americana para ser ser um rabino no Brasil. Em primeiro lugar, eu não entendo qual é o charme de ser um americano. Eu acredito que a minha lealdade é para com o Brasil e, por extensão, para com a minha comunidade e, por extensão, para com a nossa sociedade. Eu sou aquilo que eu sou por causa do trabalho que eu desenvolvo na área do judaísmo. Judaísmo dentro do santuário e judaísmo fora nas ruas. Eu aprendi com meu pai que o objeto mais importante na sinagoga é a janela, porque a janela é a ponte entre o interior e o exterior, entre a frente interna e a frente externa. Eu acredito que a minha missão transcende nacionalidade. Eu acho que qualquer pessoa que se dedica a uma missão espiritual deve levar o ser humano em consideração e não o seu país de origem. Rabino, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu registro aqui meus agradecimentos a Ana Virgínia Balussier, a Laura Greenhalgh, ao Duda Teixeira, ao José Gregório, ao Ricardo Cocho, ao Paulo Caruso e aos nossos tuiteiros convidados. Agradeço, sobretudo, a aceitação do convite Augusto. que nós temos pelo Rabino Henry Sobel. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda. Roda Viva.